Oi, estamos começando com mais uma matéria do curso Habilidades do Futuro do MBA UFSCar. A minha disciplina é Pensamento Criativo. Estamos começando o primeiro módulo, que é Neuropsicologia da Criatividade e o Funcionamento do Cérebro. E a primeira aula desse módulo é Desmistificando a Criatividade. Vamos lá. Meu nome é Henrique Scló, mais fácil do que parece quando você lê. Sou ex-publicitário, pesquisador de criatividade e comportamento, escritor, professor, designer gráfico e mentor de criatividade. Eu tenho uma empresa chamada Escola Nômade para Mentes Criativas, que eu tenho com a minha mulher, parceira, companheira para todas as horas, Lena Faio. E todo o conteúdo que você vai ver aqui é fruto de muitos e muitos anos de estudo, e você vai ver que são coisas bem interessantes que espero que ajude você no seu dia a dia. Existe muita controvérsia sobre o que seria criatividade ou o que seria um curso de criatividade. Então a pergunta ou a proposta que eu te faço agora nesse momento é para onde a gente vai, para onde nós vamos nesse curso. E é importante que você preste bastante atenção nisso, porque eu vou primeiro falar nesse capítulo, ou nessa aula, eu vou falar primeiro da minha visão sobre a importância de se entender o cérebro e por que a gente precisa disso para desenvolver a nossa criatividade. Então, começando, você está vendo essa imagem aí, eu queria que você imaginasse que você está num carro sozinho, sozinha, nessa estrada. E aí, essa estrada é tipo aqueles filmes, né, americanos, provavelmente nos Estados Unidos, essa estrada. E aí você está num carro sozinho, sozinha, e o carro para de funcionar. Aí você encosta, não passa uma viva alma ali, você está horas na estrada e não apareceu ninguém, nem a favor e nem contra na estrada, não tem ninguém, está absolutamente deserto. Está um sol de rachar, é um deserto, um ar seco, então é muito perigoso, inclusive, para a gente desidratar. E aí existem, a grosso modo, duas possibilidades. Você pode entender como se funciona o motor de um carro, ou não fazer a mínima ideia. Se você entende, mesmo que um pouco, você vai poder abrir o capô e eventualmente você vai conseguir resolver o problema e seguir viagem, tá? Agora, se você não fizer a menor ideia de como se funciona o motor de um carro, aí você está lascado. Aí o que você vai fazer? Provavelmente vai morrer, porque não passa carro, não passa ninguém. Deserto, ar seco, carro você não sabe mal e sabe ligar o carro. Abre o capô, não sabe nem que se o motor é na frente ou atrás. Você provavelmente vai ter um problema muito sério, talvez até morra. Por que eu te propus essa história? Por que eu te contei essa história? Porque é a base para mim do meu estudo. Eu estudo o cérebro para saber como ele funciona, ou parcialmente como ele funciona, para quando eu tiver algum problema, eu tenha a possibilidade de levantar o capô e tentar consertar. Se eu não faço ideia de como funciona o cérebro, qualquer pequeno evento pode despertar em mim uma coisa que a bola de neve, enfim, pode ter problemas adiante que não precisaria ter, se eu entendesse um pouquinho. E com relação à criatividade, é muito, muito importante, porque o processo criativo, a gente vai ver adiante, ele está diretamente relacionado com o funcionamento do nosso cérebro, com o nosso emocional, com o nosso psicológico. E se você não souber entender os sinais que o cérebro passa nos momentos críticos do processo criativo, você não vai conseguir criar. Você vai se inibir, você vai se bloquear. Então, é importante a gente conhecer, e eu digo isso que está
escrito na tela aí. Eu quero, com a minha teoria, com o meu estudo, fazer com que o nosso cérebro, a gente ajude o nosso cérebro a ajudar a gente, porque o cérebro ele é meio rebelde. Você não tem muito controle, ou quase nenhum controle. Do inconsciente você não tem controle nenhum, zero. E é o inconsciente que controla a gente. Então, se você não souber algumas estratégias, algumas táticas para enganar, vamos chamar assim, o inconsciente, para ele trabalhar a nosso favor, ele vai trabalhar provavelmente contra, principalmente no processo criativo. Vou explicar mais para frente por quê. Então, é importante que a gente conheça técnicas, conheça modos, conheça o próprio funcionamento em si do cérebro, para que a gente consiga fazer ele ajudar, ele consiga que a gente ajude ele a ajudar a gente, né? E com que propósito no caso da criatividade? Que a gente gaste menos energia, gaste menos tempo, porque para criar, você sabe que essas duas questões são primordiais, né? Então a gente gasta menos energia, menos tempo, ou seja, a gente consegue chegar mais rápido, gastando menos energia, menos neurônios, tendo mais e melhores ideias. Se você souber as técnicas corretas e entender as mensagens que o inconsciente manda e aprender a dar um chapéu nele, você vai ter mais e melhores ideias. Eu não garanto que você vai ter ideias excelentes e que funcionem. Eu garanto que você vai ter mais e melhores ideias do que você tem ou que você tem antes de conhecer todas essas coisas. Então tem que comparar você com você mesmo. Não dá para falar, o professor falou que eu ia ser um gênio. Não, eu estou dizendo que com a minha teoria, com o meu método, você vai ter mais e melhores ideias e gastar menos tempo e menos energia. Mas por que eu chamo o meu estudo de neuropsicologia da criatividade? Basicamente porque ele é baseado no estudo do cérebro, seja em suas funções fisiológicas, né, assim como ele funciona ali com os líquidos e com os neurônios e com os nervos, e enfim, como ele funciona fisiologicamente, ou seja, biologicamente, e como ele funciona psicologicamente. As coisas estão interligadas, uma interfere na outra. É mútuo, um interfere numa, uma interfere na outra. Então, esses processos todos são fundamentais para você entender o que acontece quando a gente cria, o que acontece quando a gente não consegue criar, por que a gente tem dificuldade, por que uns têm facilidade, por que às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Então a gente está tratando aí de entender o processo, ali na base, tá? A neuropsicologia é uma parte da neurociência, tá? É uma parte do estudo da neurociência, que estuda, porque a neurociência tem vários perfis, vários caminhos. Você pode estudar só o funcionamento do cérebro, você pode estudar neuromarketing, ou seja, o funcionamento do cérebro para conseguir vender coisas para as pessoas e tal. E o meu estudo é para entender comportamento e criatividade. Tá? Então, basicamente, o meu objetivo, o meu propósito é fazer esse mergulho aí e tentar entender. Eu não devo entender, por mais que eu estude, eu não devo entender nem 1% de como as coisas funcionam, mas hoje eu tenho uma ideia que é quase suficiente para fazer com que a gente entenda o processo criativo e ajudar as pessoas a melhorar o seu desempenho criativo. Ao longo dos meus estudos, que são baseados no meu processo pessoal, né? Como eu falei, eu fui publicitário quase 20 anos, então eu tinha ali um processo que eu nem sabia qual era, eu era um criativo intuitivo, eu nunca tinha parado para pensar em técnica, em como o cérebro funciona, porque isso, porque aquilo, eu nunca tinha. Foi depois que eu
que eu saí, que eu abandonei a profissão, que eu comecei a me preocupar em estudar isso. E no começo eu falei, não, eu vou estudar criatividade, e de repente eu comecei a perceber, em função do feedback que as pessoas que faziam meus cursos davam para mim, que elas começaram a falar em coisas que não eram necessariamente criatividade. Elas falavam de melhora da autoestima, eles falavam de ampliação de horizonte pessoal, falavam de perceber que tinha um potencial melhor do que imaginava. Tal. Eu comecei a depreender desses comentários que a criatividade estava ligada a comportamento. Que tudo que acontece no processo criativo acontece da mesma forma em outros processos da nossa vida. Comecei a perceber que são absolutamente interligadas criatividade e comportamento. E aí eu fui aprofundando, e eu cheguei agora a uma conclusão que é um pouco mais correta, segundo a minha avaliação, que criatividade é comportamento. Não são duas coisas, uma aqui, outra aqui. Criatividade está aqui. É uma das facetas do nosso comportamento, ou uma das ferramentas do nosso comportamento. A gente tem várias ferramentas, a gente tem vários mecanismos mentais que fazem com que a gente viva, sobreviva e busque as coisas, e, enfim, tenha a nossa vida. E criatividade é uma delas. Então, por isso que eu falei, criatividade é comportamento. Até uns tempos atrás eu falava que as duas coisas são interligadas, tal. Não, são interligadas, mas uma está embaixo da outra, uma é derivada da outra. Uma das primeiras coisas que eu me preocupo em transmitir para os meus alunos, para as pessoas que tomam contato com o meu estudo, é a importância de desmistificar a criatividade. Muita gente não desenvolve, nem começa, nem acha que é possível, ou, sabe, não tem uma motivação, porque acredita que criatividade é uma coisa extraordinária, que é uma coisa restrita a pessoas diferenciadas, extraordinárias, né? Deus, quando está lá em cima, mandando as pessoas para cá, você vai ser criativo, você não, né? Não é assim. A gente vai ver que todo mundo é criativo, não tem como não ser. E criatividade é só uma ferramenta, não é uma coisa extraordinária, não é uma coisa divina, não é uma coisa que além da vida. Não, criatividade é uma ferramenta de sobrevivência. Só, tá? Então, assim, vamos baixar a bola da criatividade. Porque as pessoas que trabalham com criatividade sempre se acham meio, né? Tem um ego assim meio exacerbado, porque aí dá a impressão, nossa, como ele é criativa, parece que assim, é uma pessoa especial. Não tem nada de especial. Especial para mim tudo bem, todo mundo é especial, mas quando você pensa assim, um médico que opera o cérebro, ou uma pessoa que descobre a cura de alguma doença, uma pessoa, enfim, essas pessoas de fato têm uma coisa óbvia de prestação de serviço à humanidade. O criativo pode, deve e fez, né? A gente vai ver mais para frente também que a importância dos criativos na história da humanidade, mas nem sempre. Às vezes o cara se acha e não é nada. Então, assim, é importante a gente baixar a bola da criatividade e falar assim, tá bom, eu posso aprender, porque não é nada, não está acima das minhas capacidades, não está acima dos meus limites. Não, é uma coisa que vamos aprender a jogar beach tênis, vamos aprender a jogar beach tênis. Você não vai ser o campeão mundial? Não, mas não é para isso. Não é para isso. Você não vai virar o Leonardo da Vinci se você melhorar a criatividade, mas você vai melhorar a tua vida. Comparado com o que você tem hoje. Você vai melhorar a tua vida. Por quê? Porque você vai ter mais facilidade de resolver problemas, você pode eventualmente criar um diferencial profissional, pessoa que tem mais ideias. Você vai ver que tem uma série de vantagens aí. Então, é aprender
a dirigir, aprender a andar de bicicleta, aprender a jogar boliche. Todo mundo consegue melhorar. E não é nada extraordinário. Basicamente, para eu explicar para vocês, uma das razões por que a criatividade não é uma coisa inexplicável, transcendental, é porque a natureza funciona quase como uma matemática. As coisas tudo tem causa e efeito esperado. As coisas funcionam de fato de uma maneira, tudo você pode fazer uma conta matemática. Tem uma metáfora interessante, que é se você joga uma pedrinha num lago, ele começa a fazer aquelas ondinhas, aí as ondinhas batem na beirada do lago e começa a criar ondinha de volta. Aí junta as duas ondinhas, começa a fazer um desenho. Aquele desenho é matemático, não fica qualquer coisa. Tem uma coisa óbvia ali. E a natureza funciona assim, funciona de uma forma matemática. E o nosso cérebro funciona de uma forma matemática. Pode parecer que não, pode parecer que é uma bagunça dentro de um tipo de análise. Agora, do ponto de vista de funcionamento, de processo, de como a coisa é codificada e decodificada, como as coisas caminham dentro do cérebro, é matemático, é estrutural, tem uma estrutura. O cérebro tem uma estrutura de funcionamento. Se faz isso, acontece isso, faz isso, acontece aquilo, para acontecer isso, você faz aquilo, para acontecer aquilo outro. Tem as diferenças entre pessoas estão em outros aspectos do cérebro, mas a forma com que você imagina o processo criativo, por exemplo, ela tem um processo ali, tem um jeito que a coisa acontece no cérebro. Mesmo que cada um tenha caminhos diferentes, mas o mapa é o mesmo. Então, é importante a gente tentar desvendar esse mapa. Como eu falei, você não sabe 1% de como é, mas quando a gente tem uma vaga ideia, já dá para melhorar, já dá para a gente tentar, a gente vê umas sombras ali, vê uma coisinha ali, meio fora de foco, mas a gente vai tentando e a gente consegue. Vocês vão ver que seguindo a lógica, porque a gente está falando de lógica, apesar do cérebro, como eu falei, parecer uma coisa completamente aleatória, mas não tem nada aleatório, tem uma lógica. O cérebro, inclusive, busca lógica. Nosso cérebro está o tempo todo buscando lógica. Quando a gente não entende alguma coisa, a gente fica perturbado, né? O que é acontecendo ao cérebro que não conseguiu entender a lógica do que está acontecendo? A hora que ele consegue entender a lógica, ou acha que entendeu, porque a gente às vezes inventa uma solução, a gente fica tranquilo. A hora que a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe entender, não sabe interpretar alguma coisa, dá um nervoso. Por quê? Porque o cérebro busca a lógica, ele quer saber como é que funciona aquilo, por que é daquele jeito, enfim. Se a gente começar, como eu falei, se a gente entender essa necessidade do cérebro de buscar lógica, também é uma coisa que ajuda no processo criativo. Você entender por que a gente reage emocionalmente a uma coisa de um jeito, a outra coisa do outro. Por quê? Porque a gente vai entender que lógica que o cérebro está buscando naquele determinado momento. Tem uma definição. Criatividade, sim, tem várias. Eu mesmo tenho várias definições do que é criatividade. Como explicar a criatividade, para que serve, enfim. Essa que eu vou passar para vocês agora é que eu acho mais, assim, é boa para aprender em primeiro lugar, depois a gente fala das outras. Essa é a que dá o primeiro passo para a gente entender o que é criatividade. Então são 3 características. Primeiro, solução de problemas. Criatividade é solução de problemas. Se não está solucionando um problema, não é criatividade. Tá? Criatividade tem esse caminho restrito. Se você cria uma coisa que não serve para nada, você não está sendo criativo. O criativo é aquele, assim, tem um problema e você busca uma solução. Aí você fala assim, mas às vezes a gente chama de problema, mas às vezes assim, é melhorar uma coisa que já é legal.
Então, o celular que de um ano para o outro melhora a velocidade e tal, já era ótimo no outro celular anterior, aparece uma ferramentinha diferente e tal, assim, melhorar uma coisa que já existe. Às vezes surge até um serviço, um produto que você nem imaginava que poderia existir. Então você não está nem resolvendo o problema, você está criando uma nova necessidade. Mas isso também é criatividade. Aí muita gente pergunta assim, mas e artista? Artista não está resolvendo o problema. Tá, o bom artista ele é meio perturbado, ele tem um monte de fantasmas ali, monstros que ele precisa resolver dele. Então, assim, produzir obras é um jeito dele exorcizar aquilo, ele está resolvendo o problema. Mas o artista que às vezes não tem isso, ele está trabalhando para sobreviver, para vender a obra dele. Então ele está resolvendo o problema. Enfim, criatividade é solução de problema. Segundo ponto, de forma inusitada. Esse não precisa nem explicar, isso é meio óbvio. Se você está falando de criatividade, a gente está falando de fazer de um jeito diferente, original. A gente está dizendo que fazer as coisas de um jeito não criativo é ruim? Não. Tem muita coisa que você faz que todo mundo está fazendo e que funciona, então está ótimo. Só que a gente está falando aqui o curso de criatividade, então a gente vai falar de como ser criativo. Então, para ser criativo, a ideia tem que ser original, a ideia tem que ser uma coisa que ninguém tinha pensado antes, ou que você não sabe que alguém já pensou antes. Então, essa é a segunda característica. A terceira, que muita gente não se dá conta, com valor reconhecido. Por que é importante ter valor reconhecido? E o que é ter valor reconhecido? Não existe criatividade universal. Isso é criativo para mim e é para você também. Pode ser que uma coisa seja criativa para mim e não seja para você. É mais ou menos a mesma lógica de uma teoria linguística, tá? De um cara chamado Jacobson, que tem lá emissor, receptor, ou seja, você precisa... Quando você vai criar alguma coisa, você precisa usar os códigos e a lógica das pessoas para quem você está criando, para elas, primeiro, entenderem o que você está fazendo e, segundo, acharem que é bom para elas. Então, se você fizer um aplicativo novo e levar para uma aldeia indígena que nunca teve contato com o ser humano, aquilo para ele não é absolutamente nada. Então, para ele não é criativo. Agora, se você levar para as pessoas que estão envolvidas, que estão, já usam esse tipo de mecanismo, esse tipo de ferramenta, e olha e fala, pô, isso aqui vão achar criativo. Você já deve ter tido experiência de você falar uma coisa e uma pessoa fala, não, mas eu não gostei, eu gostei. Por quê? Porque para ser considerado criativo, o público-alvo tem que achar que é criativo. Se o público-alvo não achar que é criativo, não é criativo. Então, quando você vai criar uma coisa, não é a tua visão que importa. É a visão para quem você está fazendo, a não ser que seja para você mesmo. E é a tua visão que importa. Agora, se é para outro grupo social, se é para uma outra pessoa, você tem que entender qual é o código dessa pessoa, qual é a cultura dessa pessoa, qual é a lógica dessa pessoa. Não é que você tem que fazer exatamente que ela está pedindo, porque aí não é criativo. Você tem que entender tudo isso e através da tua capacidade e do teu talento criativo, levar para esse público-alvo, uma solução criativa, que ele acha criativa e que tenha a tua colaboração, que tenha a tua marca ali, que ele não conseguiria fazer sozinho, que ele não saberia fazer. Então esse que é vamos dizer, é o mundo ideal. Você conseguir impactar o seu público-alvo de uma maneira positiva, você fala, nossa, que legal, que bom, que útil, enfim. Só que tendo uma característica de originalidade, então você trouxe aquilo, você usou a lógica deles, mas você trouxe a originalidade. Então isso é a criatividade. Então, repetindo, solução de problemas de maneira inusitada e com valor reconhecido. E tem uma coisa que eu falo que muita gente fica meio espantada, mas eu digo, ter ideias é a coisa mais fácil do mundo. Ter ideias é a coisa mais fácil do mundo. Eu não digo ter ideias criativas ou ideias boas, mas ter ideias.
Porque se você conhecer o processo, como eu tenho falado agora, né, desde o começo da aula, se você conhecer o processo, como a mente funciona, e conhecer técnicas que acessem essa estrutura que eu disse, esse processo mental, você vai conseguir ter mais ideias e melhores ideias. Vai conseguir, você não precisa ter experiência anterior, você pode até ser uma pessoa que fala assim, não sou criativo, nunca tive nenhuma ideia. Se você souber como o cérebro funciona e usar as técnicas adequadas, você vai ter mais e melhores ideias, gastando menos tempo, menos energia. Mas o importante é o seguinte, é fácil ter ideia. O cérebro está o tempo todo pensando coisas e a gente, em geral, despreza o que o cérebro traz pra gente, despreza os pensamentos que a gente considera que são uma merda, que bobagem, que não sei o quê. Quando você vai desenvolvendo a tua capacidade criativa, você começa a prestar mais atenção nas coisas que você pensa e começa a tentar pescar alguma coisa, mesmo que ela não seja óbvia, você pesca uma coisa que ela em si não tem nada a ver, é meio ridículo, mas ela pode te levar depois num desdobramento para realmente para uma ideia boa. Então você não pode, inclusive, julgar as primeiras ideias que vêm à cabeça, porque elas são como se fossem sementes, eu chamo de indutores. Elas em si não são ideias, não são boas, não são adequadas, mas elas são o ponto de partida, são a semente para você ver a planta crescer e lá na frente você pega a fruta. Então você não pode julgar a semente. Como é que você vai julgar a semente? Você não sabe o que vai acontecer com ela. Às vezes ela é bonita e dá errado. Às vezes ela é meio tortinha assim e dá uns frutos ótimos, docinhos e tal. Então, essas primeiras coisas que passam na cabeça da gente, a gente tem que aprender a botar para fora, a deixar que, pelo menos, dar a oportunidade de você, talvez possa ser uma ideia isso aqui. E não ficar só ceifando, isso não. O importante é você aprender a botar as coisas para fora, assim, porque o primeiro passo, o mais importante do começo do processo criativo é você botar tudo para fora sem julgamento. Você tem que botar para fora sem julgamento. Só que, para quem não está acostumado, não é fácil. Porque você julga, tem um processo já bem construído na tua cabeça, se você não tem, tradicionalmente, você não tem familiaridade com o processo criativo, já tem um negócio na tua cabeça que não te deixa ir para frente. Então, como eu falei, você tem que fazer, você tem que aprender um jeito de driblar isso e fazer com que o inconsciente te permita trabalhar com um outro modelo, quando te permita que você vomite coisas sem ficar preocupado se é bom ou se é ruim. Isso é um processo que leva um tempo, porque tudo no nosso cérebro demora um tempo. As coisas não acontecem de uma hora para outra. O cérebro ele tem sistemas que seguram muito o que a gente já acredita. É muito difícil a gente lidar com as coisas, questionar as coisas que a gente acredita, e você deve saber muito bem disso. Porque existe um sistema muito poderoso do inconsciente que faz com que a gente não mude de ideia toda hora. Né? É importante que exista esse sistema. Só que na hora de criar ele atrapalha um pouquinho. Porque você precisa pensar em coisas originais e o cérebro não deixa. Você quer pensar em coisa diferente, o cérebro não deixa. O que quer dizer o cérebro não deixa? Pode ser duas coisas, pode ser nem ocorre, nem vem uma ideia na tua cabeça, ou vem a ideia e você julga ela e não aceita e joga ela fora. Né? São as duas formas que você pode, que o inconsciente usa para você não ter ideias diferentes, você não poder criar. Mas a base de tudo isso, que é o assunto e o tema da próxima aula, é o medo. Então, na próxima aula a gente vai falar do medo. Mas não tenha medo, vai ser bom para você assistir.